Então, vamos começar o nosso trabalho. Então, a gente vai fazer essa conexão com a fonte agora, e a partir dessa conexão com a fonte, a gente vai preencher o nosso sistema e preencher o sistema da casa. A gente vai preencher também o nível histórico da casa, ou seja, como essa casa teve origem, né? Como ela foi consolidada, quais foram as mentes e de que forma aquelas mentes atuaram sobre a construção dessa casa. Isso tudo influencia positivamente se o imóvel tem uma boa história, ou negativamente se o imóvel tem uma história difícil. Ok? Então a gente vai fazer o preenchimento desse amor incondicional também nas nossas estruturas da casa, onde a gente fica. A gente vai ter muita atenção em cada detalhe que a gente for preencher de amor incondicional. Especialmente o lugar onde a gente dorme, que é o lugar onde a gente se abastece. É o lugar onde a gente se disponibiliza sem nenhuma proteção, né? A gente simplesmente ali se permite relaxar e acolhe tudo o que está disponível no ambiente e também que o nosso sistema é capaz de acessar durante a noite. Então a gente vai preencher esse ambiente. A gente também, mesmo que a gente não perceba, a gente vai comandar. E a gente vai comandar isso dentro da nossa mente, mas pensando em cada palavra. Você pode até balbuciar, se para você ainda for difícil coordenar essa ideia do pensamento que forma o comando, mas procure começar a internalizar o comando, porque quando você for atender alguém, você não vai ficar comandando em voz alta. Naturalmente, você vai fazer o comando internamente. Então, você vai comandar que os espíritos errantes que tenham se conectado com o seu ambiente sejam enviados também para a fonte, para liberar você de qualquer tipo de influência deles. Ok? Mesmo que sejam seus ou das pessoas que estão na casa. Pode falar, Carla. Vivi, mas assim, a gente vai fazer isso hoje, mas você recomenda que a gente faça isso toda noite, não? Antes desse descansar, desse, né, repousar? Eu acho que não precisa ser toda noite, assim. A gente precisa perceber e ter uma conexão com o seu ambiente, entender o que de fato é esse ambiente e como ele está, como é que ele vibra, qual é a frequência dele. A gente vai começar a fazer isso com a nossa casa e com o nosso sistema. Quanto mais a gente tiver uma percepção clara através do nosso campo, dessas frequências que entram e desajustam o nosso ambiente, que às vezes entram por nossa própria escolha inconsciente, quanto mais você aguçar os seus sentidos, mais você vai ser capaz de auxiliar as pessoas que você irá atender. Até porque quando a gente está atendendo através da internet, no online, você vai acessar a parte do ambiente da pessoa. Muitas coisas podem acontecer durante esse processo do atendimento, até mesmo cair a internet, por exemplo. Né? Até mesmo o computador queimar, por exemplo. Muitas coisas Meu podem queimou ontem. acontecer. O meu queimou ontem. Ó, então, Soube dessa história? não. Semana passada a gente teve uma pessoa que não conseguiu entrar porque caiu a internet no meio. Entrou, mas não conseguiu participar da aula. E hoje estava indo para casa, furou o pneu. Então, assim, o que, Nossa. na verdade, te impede, muitas vezes, de adentrar nesse conhecimento? Porque esse conhecimento, ele traz independência, ele traz liberdade, ele traz uma percepção muito clara de que você é dono da sua própria vontade. Então, todos os impedimentos possíveis falam de coisas que você está carregando, falam também dessas influências que você permite, em algum nível do seu sistema, você permite que estejam ali compactuando com você, comungando com você, das suas dores, das suas dificuldades, das suas crenças limitantes. Então, a gente vai tratar o nosso sistema, olhando para todos os níveis, a gente vai olhar com bastante atenção quando a gente estiver entrando na fonte. A observação é a alma do negócio. Quanto mais eu me esmero em observar bem, mais eu vou começar a ver melhor.
Então, mesmo que você no início não veja nada, mas se você consegue ver uma luz e essa luz vai crescendo, está ótimo, isso já é bom. Se você consegue ver uma cor e você consegue fixar naquela cor e ir levando aquela cor para expandir, 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 já está ótimo. Não seja aquela pessoa que acha que vai ligar o botão e vai ver tudo em cores, assim, de repente, de um dia para o outro. É gradativo o processo. Quanto mais você faz, mais você se capacita para fazer. É que nem dirigir. Você não vai sair dirigindo que nem uma excelente motorista no primeiro momento que você ligar o seu carro. Seu carro vai morrer, você não vai conseguir passar a marcha, aquelas coisas todas que a gente sabe. A gente também está fazendo exatamente isso, é um treinamento. Então, vamos entrar sem querer exigir aquela cena de Hollywood com todos os efeitos especiais, tá? A gente vai entrar simplesmente disponível para perceber e observar, seja o que for que aparecer durante o nosso processo de observação. Se eu consigo me ver do alto e entrar, ó, que maravilha. Se eu não consigo, não importa. Eu imagino que eu estou vendo. Eu acho que todas nós somos bem imaginativas. Então, acho que a gente vai conseguir imaginar e fazer o caminho bonitinho. Então, vamos lá? Nós vamos, então, afirmar os nossos pés, porque a gente vai começar sempre descendo a nossa atenção desde o coração. E a gente vai fazer essa conexão de forma bem profunda, para que a gente possa já sentir essa percepção de olhar a algo a partir da terra mesmo, tá bom? Então, feche os olhos, aperte os pés no chão, abra o peito, vá descendo a sua intenção, a sua atenção e as suas raízes, desde o seu coração até o coração da terra. Sinta que as suas raízes são profundas, largas e que tocam esse espaço vibrante da terra. Sorria para esse espaço, inspire grande. Vai erguendo a energia da terra por dentro dos seus pés, preenchendo os seus ossos, tendões, músculos, tecidos. Sinta o seu ventre sendo preenchido e o seu chakra básico se abrindo para ser equilibrado, harmonizado. Inspire e observe cada um dos chakras. O chakra do centro sexual se abrindo, o chakra umbilical, o chakra do seu estômago, o seu plexo solar, o chakra cardíaco, e ali veja uma linda flor se abrindo. Inspire grande, sorria para o seu coração. Sinta que a sua garganta também vai se abrindo como uma flor vibrante. Inspire e se erga, abrindo o seu terceiro olho, a sua capacidade de ver além da matéria. Sinta também os seus ouvidos se abrindo para uma percepção além da matéria. Se erga, se derrame dentro da sua esfera no alto da sua cabeça. Suavemente se eleve, inspirando, se afastando do seu espaço físico, se afastando e tocando a atmosfera terrestre, avistando o universo profundo e vazio, mergulhando nesse espaço vazio e luminoso, cheio e escuro, vazio e luminoso, cheio e escuro. Veja o grande arco-íris que compõe os planos da existência e vá perpassando cada uma das cores, sentindo que o seu corpo se transforma completamente e tem todas as estruturas iluminadas. Vá subindo suavemente, aviste a grande massa gelatinosa que contém todas as leis do universo e se conecte ali dentro com a lei do amor. Perpasse essa massa gelatinosa
e adentre o espaço da consciência suprema, a fonte criadora de tudo que existe. Ali dentro se permita mergulhar nesse amor incondicional, percebendo o quanto você é integrada a esse amor. Sinta que toda a sua estrutura é completamente preenchida, todas as suas células, até a sua menor partícula. Perceba as suas células e a sua partícula original, o seu primeiro átomo, o primeiro átomo que compõe você, completamente preenchido por essa luz. Sinta essa luz preenchendo completamente o seu sistema, em todos os níveis, em todas as estruturas que compõem o seu ser, em cada parte, dentro do seu DNA, dentro do seu nível primário. Veja os seus neurônios sendo banhados por essa energia luminosa de amor incondicional. Sinta-os, a fé, a força dessa conexão, a sensação de ser merecedora deste amor profundo. Sinta que ele se derrama pelo seu corpo, preenchendo o seu coração. Preenchendo o seu nível histórico, até a primeira pessoa que deu origem à sua linhagem, o primeiro homem e a primeira mulher. Sinta que todos são banhados amorosamente. Perceba agora o seu campo, a sua alma, o seu campo áurico, todos os corpos preenchidos por esse amor profundo, luminoso, curativo. E dê o comando, é comandado ao Criador, dê dentro da sua mente. Dê o comando para que a sua casa também seja preenchida por esse amor incondicional, completamente, e observe detalhes dela sendo preenchida. Comande também o encaminhamento dos espíritos errantes que tenham se conectado com o seu espaço físico, a partir de você ou das pessoas que vivem com você. Ao finalizar, retorne se enxaguando na fonte,
mergulhando na terra e retorne ao seu coração. Todos retornaram? Então, esse é um procedimento muito útil quando você vai fazer um atendimento de maior duração, porque quando você está fazendo atendimento online, você acessa o ambiente da pessoa. E você pode trabalhar, por exemplo, só com leituras. Você pode trabalhar só com limpeza de ambientes. O Theta Healing, ele te dá uma versatilidade muito grande. É uma ferramenta que tanto você pode utilizar para atender individualmente uma pessoa, quanto você pode utilizar para a limpeza de ambientes, para o equilíbrio de empresas, harmonização dos espaços, integração de equipe. Você pode usar o Theta Healing da maneira como a sua criatividade permitir que você utilize. Vocês estão sendo habilitadas a fazerem leituras individuais. Vocês conseguem fazer, associado a um instrutor, uma cura em grupo. E vocês podem fazer também alguns... o amor incondicional você pode enviar para quantas pessoas você desejar enviar. Os outros downloads você vai precisar entender exatamente como que os mecanismos são realizados. E são estudos mais avançados do Theta Healing. Mas preencher uma casa, um ambiente, preencher a sua cama de amor incondicional para que você possa se restabelecer completamente. Preencher o ambiente da pessoa que você está trabalhando vai ajudar a neutralizar, por exemplo, esse tipo de acontecimento, né? De a internet falhar no meio do caminho, essas interferências que muitas vezes estão conectadas às pessoas da casa, e não só aquele indivíduo que você está atendendo. É importante que você tenha muita atenção durante a sua observação. Se você enxergar um pontinho, você vai seguir com aquele pontinho para o resto do processo da observação. Aquele pontinho vai ser o guia para o seu trabalho. Eu preparei alguns slides, mas eu acho que eu só vou passar para vocês depois. Vai ficar só como guia para mim por enquanto. Porque até para a gente poder trazer outras percepções. Então, a leitura intuitiva, ela pode ser feita desde, por exemplo, vou comprar um carro. Posso fazer uma leitura intuitiva se aquele carro é um carro bom para mim, se ele tem uma energia que vai me acolher. Eu posso, inclusive, liberar essas energias que possam estar no carro, se eu quiser muito ele. Né? Por exemplo, essa casa aqui eu fiz um trabalho de limpeza enorme, porque o Rodrigo se apaixonou por ela, eu vi que tinha agregados, tinha uma história a casa, e aí eu pensei, vou ter que fazer uma limpeza. E aí eu fiz várias limpezas antes de entrar,
fiz muitas limpezas depois que entrei, fiz limpeza física e depois, no dia que eu entrei, nós tivemos um poltergeist. Então, às vezes o ambiente ele é tão da pessoa, né? Dependendo de como foi estruturado o sonho da construção do lugar, isso pode ser uma negação para você estar lá. Então, você pode, sim, fazer uma limpeza. Aí eu vi também que tinha uma questão do Rodrigo, que ele já tinha percebido que tinha alguma energia, tinha uma crença dele de querer vivenciar alguma coisa e ele vivenciou. E aí eu passei uma noite assim trabalhando de diversas formas para poder encaminhar de fato, conseguir liberar a pessoa que estava conectada à casa, à estrutura da casa. E deu resultado. A gente não teve mais nenhum problema depois disso. Então, o Theta Healing, como leitura, ele é muito eficiente. Por exemplo, você pode receber uma cliente que engravidou e quer saber o sexo do bebê. Aí você pode fazer uma leitura para comandar a revelação do sexo do bebê. Estou olhando para a carinha de vocês para ver o que eu estou pensando. Você pode comandar a leitura de um futuro possível, e a gente depois vai falar da leitura do futuro possível com relação a um casamento, por exemplo. Né? Porque a pessoa ela pode estar no momento em que ela está fazendo uma escolha entre uma atitude e outra, e que fica ali uma encruzilhada, dependendo da onde ela vai, ela pode modificar completamente a história do casamento dela. E aí ela pode ali, a partir dessa leitura, fazer um trabalho de limpeza e liberação para manter aquela relação, se ela desejar. Você pode fazer uma leitura de um futuro de um adolescente, por exemplo. E a partir dessa leitura, fazer um trabalho para auxiliar esse adolescente a entrar num fluxo mais positivo. Então, na verdade, a leitura intuitiva ela pode ser feita para diversos fins. Né? É importante perceber que tem todo um mecanismo para que isso se realize da melhor maneira, sempre. A gente vai sempre buscar a forma mais eficiente. Né? E a Havaiana, ela é detalhista nesse processo. Ela conseguiu, de fato, sistematizar de forma muito inteligente o Theta Healing. Ela conseguiu fazer passos que viabilizam uma percepção mais clara do que você está buscando. Então, ela fala que quando você adentra o espaço de uma pessoa, você precisa estar já conectado com o amor incondicional. Isso é uma premissa, gente. A gente não falou sobre isso na semana passada? Acorde no amor incondicional e vá dormir no amor incondicional. Agora você é Theta Healer. Mesmo que você não esteja usando profissionalmente a ferramenta, faça isso por você. Você vai entrar numa frequência mais amorosa. E as coisas da sua vida vão se tornar mais fáceis. Então faça isso por você e comece a lembrar que quando você for atender uma pessoa, mesmo que você não vá usar o Theta Healing ainda, você pode já fazer isso a partir do amor incondicional. Olha que beleza, né? Às vezes a gente não está muito bem. Às vezes você acorda mal-humorado de TPM ou com os calores da menopausa e você não tem como parar aquilo, mas tem que cumprir a sua agenda, né? Aí como que você vai fazer? Você vai com todo o seu mal-estar fazer um atendimento? Resolva isso antes. Vá lá para dentro de si mesma, faça o envio do amor incondicional para si mesma, observe-se como se estivesse observando uma outra pessoa. Isso é muito interessante fazer, porque quando você se desloca um pouco mais de você mesmo, porque a gente se vê a partir daqui, né? Aí quando você entra para dentro e faz essa saída, e se você desce, adentra esse espaço e se distancia um pouco à frente para olhar você como se fosse um ser humano diferente de você mesmo, você sai da perspectiva de eu já me conheço, então não vou olhar com tanta não vou perceber isso. Você se afasta e comanda que seja fácil para você fazer uma leitura para si mesmo. E você vai olhar através de você, como você olharia outra pessoa.
Então você vai olhar o cérebro da pessoa, você vai entrar como se fosse um ponto de luz, fazendo aquela, né, iluminando os pontos para ver aonde tem alguma coisa. Esse ponto de luz, ele vai tomando o caminho. Se esse ponto de luz não ilumina o caminho, é porque ali já tem alguma coisa. Se você adentrou o espaço, seu espaço, entrou no seu cérebro e nem conseguiu sair dali porque não, o rastro de luz não veio junto, já observa melhor, para com mais atenção e comanda que você possa ver de forma clara o que é que está impedindo a luz de chegar no seu sistema. Porque quando a gente entra na fonte, não é um lugar luminoso? Eu me lembro, é que hoje para mim já está tão comum estar na fonte que eu acho que eu nem saio mais dela. Mas eu me lembro no início de perceber uma luz assim e ficar surpresa. Eu falava assim, gente, cara, parece que acenderam uma luz. E eu tô dentro de uma luz. E o ambiente, às vezes, na meia luz, escuro. E eu sentia como se eu tivesse acendido uma luz de uma forma muito nítida. E eu ficava, caramba, é muito legal esse negócio, gente. Aí eu começava a atender as primeiras pessoas, minhas primeiras cobaias, todos foram minha família, né? Meu marido, Giovana, amigas da Giovana. Vem aqui, deixa eu experimentar. Senta aqui, deixa eu te hipnotizar. Foi assim com todas as técnicas. Senta aqui, deixa eu te espetar. Pensou, não. Eu fiz teste com todo mundo de todas as técnicas que eu usei. Mas principalmente comigo, né? E as pessoas falavam a mesma coisa. Você acendeu uma luz no meio do caminho? E não tinha acendido a luz. Na verdade, eu via claramente aquela luz se acender quando eu entrava no sistema da pessoa. E também comecei a perceber, e a Vaiana fala disso, ela descreve isso, comecei a perceber que nos pontos onde havia alguma coisa, nos órgãos, ou mesmo quando eu me afastava para ver o campo, o nível histórico, quando tinha alguma falta de luminosidade, tinha alguma coisa ali. Então, o que eu fazia? Eu me antenava com aquilo e ficava comandando para a fonte para ela me mostrar de forma mais clara, como se eu estivesse ampliando mesmo um microscópio, né? Para a gente vá aumentando e regulando esse olhar para ver com menos, com mais foco, com mais detalhe. E aí quando eu sentia algo, às vezes eu sentia, às vezes eu não via. Às vezes eu sentia, de tanto me aproximar e focar naquele espaço, eu sentia algo. Aí quando eu sentia, o que eu fazia? Eu trazia para a pessoa. Olha, no seu estômago eu estou sentindo como se tivesse uma ventania. E a pessoa às vezes falava assim, não, realmente eu estou com uma hérnia grande, inoperável no estômago. Aí eu, ok. Então, eu ia olhar para aquilo com uma atenção mais relacionada ao órgão físico. Então, se você não sabe a forma dos órgãos físicos, a partir de agora você precisa saber. Pega na internet, hoje em dia nem precisa comprar. Antigamente a gente ia comprar livro de anatomia, né? Quando eu comecei a praticar Qigong, ainda não tinha essas coisas na internet. Eu ia comprar livro de anatomia para poder entender como é que os órgãos eram. Então, vai olhar o formato do órgão. Na internet tem até 3D, muito legal. Tem uns aplicativos que você, inclusive, secciona o órgão, vê por dentro, muito interessante. Baixa os aplicativos para você ver o corpo humano em 3D. Porque quanto mais informação você tiver, você vai ter uma noção de como é que é um órgão perfeito. Quando você adentrar no espaço da pessoa, você vai ver se tem alguma coisa diferente ali. E às vezes você pode se deparar com coisas muito bonitas que significam uma doença. Você pode se deparar com figuras extremamente diferentes, luminosas, com cores não da mesma cor branca da fonte, mas estruturas interessantes, que você vai ficar até meio fascinado, achando que você está vendo um diamante, um cristal, algo assim do gênero por dentro. Você precisa entender que quando você entrou no espaço da pessoa, você não está procurando algo errado. Você está procurando algo que impede a pessoa de receber aquele amor incondicional, que pode ser algo certo, certo para aquela mente, certo para as crenças da pessoa, porque a doença ela está sempre servindo
para a pessoa de algum modo. Então, você precisa olhar, aquilo pode ser um grande presente para a pessoa. Ela pode ter um câncer que conecta ela ao sistema familiar dela, porque aí ela não conseguiu se conectar amorosamente, mas aí ela encontrou um meio de se conectar através da doença. E aquilo pode ser tão importante para ela que em algum momento pode ser que você não consiga auxiliá-la, observar essa cura. Lembre-se que não é você que está fazendo nada, você só está observando. Todo o processo de cura instantânea, por exemplo, depende da pessoa de fato aceitar essa possibilidade. E às vezes aquilo é uma joia rara para a pessoa. Às vezes ela precisa manter aquilo como uma âncora que dá a ela um estado de consciência compatível com o estado de consciência do clã dela, familiar, da história das mulheres, daquela família, da história ancestral daquela família. Então, tem muitas coisas que a gente vai observar que vão ser até bonitas de se ver, mas vão estar trazendo um efeito bastante negativo sobre as pessoas. Então, adentre esse espaço, entendendo que o que você acha certo e errado não está em jogo na hora. A história que você está assistindo não é a sua história. Então, adentre com muito amor incondicional. O amor incondicional, ele vai dizer para você, inclusive, que um dia você pode fazer a leitura de um assassino. E que você vai precisar respeitar, inclusive, a história desse assassino. Enquanto você estiver fazendo um atendimento, seja de quem for, você vai precisar ter muito amor incondicional. E vai precisar deixar de lado de fora tudo que você acha certo e errado. Tudo que você acha bom e ruim. Você não está lidando com a sua vida, com a sua existência. Você está lidando com a existência de uma consciência que não é sua, que tem uma individualidade e que deve ser respeitada, mesmo que você não concorde com as atitudes dela. Depois de você entrar na fonte, você vai passar a acessar algumas verdades. E as verdades são sempre inconvenientes. Elas são boas, mas elas são sempre inconvenientes, porque elas são duras e secas. E você vai acessar informações que você nem queria saber daquela pessoa. Mas você vai acessar, porque você está se comprometendo a se conectar com a fonte e olhar para tudo isso a partir da fonte. Então, às vezes, você vai saber a história da pessoa só de estar à frente dela. E às vezes essa história é escabrosa para os seus valores, para a sua moral, para a sua ética. E você vai precisar ter muito amor para não julgar, para não colocar ali na frente o seu ego, a sua personalidade. Ok? Então, esse trabalho de entrar na fonte, no amor incondicional, te ajudará a ter esse olhar, porque você está olhando a partir da perspectiva da fonte. Quando você entra na fonte, fonte você é. Quando você se permite misturar na fonte, fonte você se torna. E se tornar fonte é algo bastante forte, te traz muita responsabilidade. E te traz uma experiência de observar a tudo o que está acontecendo ali com o olhar de quem não vai criticar nem julgar. Então, entre nesse espaço como se você estivesse entrando num templo. Não é assim que você gostaria que entrassem no seu sistema? Né? Com todo o respeito, com toda a liturgia possível. Você vai acessar o sistema da pessoa com muita delicadeza. E você vai observar com muita atenção tudo que você enxergar. A partir do momento que você chegou e entrou no chácara coronário, você já não é mais você.
Tudo que você sente é da pessoa. Tudo que vier na sua mente de imagens, pensamentos, já não é seu. E você vai precisar trazer isso para a pessoa muitas vezes, porque às vezes não vai ficar claro para você exatamente o que você está vendo. Por exemplo, você pode ver como eu vi esse buraco que parecia uma ventania, era como se fosse uma bola de encher esvaziando. E aí eu fiquei sabendo que a pessoa tinha uma hérnia de hiato inoperável. E ela estava perdendo muita energia. As nossas estruturas, elas são várias camadas de cebola, várias camadas. Por isso que é interessante ler aquele livro, o Mãos de Luz, porque você aprende essa anatomia energética, é bem interessante. E essas várias camadas, elas se sobrepõem e formam uma grande estrutura, que fica toda fechadinha. Quando algum ponto da estrutura, ou mesmo de algum órgão, entra em desequilíbrio, ou existe uma ruptura energética, ou uma deformidade do chakra, é como se realmente estivesse vazando algo. É uma malha que está ali, foi rompida, e ali você começa a perder alguns fluidos que compõem essa estrutura e deixam o sistema saudável. Então, olhe também para tudo isso, mesmo que você não possa enxergar, use a sua intenção de enxergar algo, faça uma esfera de luz no entorno dessa pessoa e observe se ela está intacta, se quando você observa ela se ilumina de forma harmônica, heterogênea, se existe alguma ruptura, em que ponto que está, é na direção de algum órgão vital, se for, adentra esse espaço desse órgão, observa esse órgão com detalhes, veja se você consegue ver essa luz natural dele ali, forte, intensa, ou se está fraca, se está frágil. E aí você pode perceber o que tem ali, às vezes, como sentimento. E você vai perceber através do seu equipamento. Você, na verdade, é o decodificador daquele sistema nesse momento, porque você está na fonte e a partir da fonte você está monitorando o que a pessoa está vivendo, você está observando. Se você se deparar com uma cena do nível histórico, tem pessoas que têm a facilidade de ver detalhes de acontecimentos, de histórias. Em alguns momentos, vai ser importante você perguntar se você deve revelar aquela informação para a pessoa ou não. Porque pode ser que a pessoa não esteja completamente preparada para acessar um conteúdo do passado dela, distante, e isso possa causar até mais dano, medo, insegurança, culpa. Então, sempre passa a peneira lá pela fonte, pergunta, posso revelar isso para a pessoa? Devo revelar isso para um bem maior? E espera um sim. E depois você traz para a pessoa, olha, eu estou enxergando um lugar assim assado, eu estou vendo que essa pessoa tem relação com você, está vestida assim assado, você sabe alguma coisa dessa história? Tem alguma história parecida na sua vida? Ou é da sua ancestralidade? Alguma ocorrência similar? E aí você, com as informações que ela vai te trazer, você vai poder fazer uma limpeza de acordo com o que ela trouxer. Uma limpeza. Se você não tiver tempo suficiente, você pode fazer uma limpeza, substituindo o que você viu, se for algo doloroso, por um sentimento. Por exemplo, se você enxergar uma pessoa sendo queimada na fogueira, e você souber que essa pessoa é uma pessoa que trabalha com energia, então você pode tirar esse medo de ser queimada na fogueira, trabalhando com energia, por exemplo, e trazer para ela o sentimento de que é seguro ela usar os sentidos psíquicos dela, que ela agora está autorizada pela fonte, supervisionada por esse amor incondicional, e que ela vai poder saber conduzir da melhor forma para um bem comum o uso dos sentidos psíquicos dela, ok? Então, a leitura intuitiva, ela pode te dar uma gama de aplicações. Quer falar? Quem quer falar? Alguém quer falar? Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero falar, Ju. Diga, Ju. Pode falar.
Quando a gente conversa com o criador no meio do processo, essa conversa sempre tem que ser em forma de comando? Por exemplo, você viu ou sentiu alguma coisa e ficou com uma dúvida, como você estava colocando. Devo falar para a pessoa ou não? A gente pode simplesmente perguntar ou todas as vezes que a gente se comunica precisa ser através de um comando? Eu sempre uso comando. Em alguns momentos, você pode só se disponibilizar a escutar. Não precisa. No início, é bom usar o comando. Por quê? Eu quero que você sistematize esse hábito. Depois de um tempo, você vai perceber que você não vai precisar do comando inteiro, ou que só a sua intenção de comandar já está comandada. Entende? Sim. Mas agora que vocês estão nesse treinamento e estão experienciando esse ir e vir, acessar o sistema do outro, e tem muita entrada e saída da onda beta, teta, onda beta, teta, a gente fica muito nesse lugar, porque quando você fala, você entra para a onda beta, e aí você precisa depois fazer um esforcinho no início para poder voltar para teta. Então, enquanto você ainda está nesse lugar, é legal você comandar, porque quando você comanda, o seu sentido já te coloca na frequência teta. Porque você já entende que chegou lá. Entendeu? Então, se você tivesse deslocado durante o processo sem perceber, quando você fala é comandado ao Criador de tudo que é, você já entrou na fonte. Porque você já está nesse processo de ir e vir. Isso vai se tornar automático com o tempo. E você vai saber exatamente o que você vai precisar perceber. E de que maneira se dá o melhor comando para você. Porque o comando, ele é a chave. É como se fosse o chokurei do reiki, né? Você não começa a fazer reiki sem fazer o chokurei. É a chave que você faz, a ignição, para receber essa informação mais autêntica possível, mais original possível. Então, no início, exercita isso. Depois você vai economizar caminho e nem vai perceber que está economizando. Porque você já vai receber. Muita coisa vai vir. Muita coisa que você nem imagina, você vai sair comandando. Nossa, nem tinha me dado conta disso. Em alguns momentos, quando você estiver trabalhando com bastante frequência, você vai acessar para fazer a limpeza de uma crença e vai achar mais 10. E no meio do caminho você já vai pedir permissão. Você me permite que eu remova essa crença, aquela outra, e essa também? Você vai começar a fazer uma limpeza tipo combo, né? Mas no início, procura fazer aquele passo a passo para você poder sistematizar bem o processo. Então, quando você se esmera para fazer uma leitura, não é mais do que uma observação, né? Normalmente, quando você faz o comando, você vai fazer a observação. Quando você vai fazer a leitura, você quer interpretar algo. Você quer interpretar os sinais, os símbolos que estão naquele conjunto ali, que é aquela pessoa. Então, mais do que observar, você está observando a estrutura, mas você está buscando uma revelação daquela estrutura. Então, a gente vai começar os nossos atendimentos sociais com esse processo da leitura intuitiva. A pessoa vai trazer algo, mas você vai também, quando adentrar o espaço, você vai fazer uma leitura intuitiva, porque às vezes você não vai ter tempo suficiente de fazer um digging super elaborado, né? E numa leitura você vai receber insights de como conduzir a sessão da melhor maneira para um bem maior ali. Então, tenha atenção quando entrar no sistema para já fazer o comando antes. Você me permite acessar o sistema? A pessoa vai falar assim. Você me permite acessar o seu sistema a partir da fonte e fazer uma leitura intuitiva no seu sistema? Para confirmar o que a gente viu aqui? A pessoa vai falar sim. Aí você vai ver outras coisas. E aí você vai conduzindo da melhor maneira para beneficiar o máximo que você puder no tempo que você tem a pessoa. Tão bonitinho essa carinha. Muito bom, né? Carla quer falar. Fale. A gente tem uma Teta Healer Mirim. Diga, Carla. Uma coisa que acontece comigo com certa frequência, você falou do digging, na hora imediatamente veio aqui para mim.
A gente sempre tem que fazer o digging fora da fonte, Então, às porque vezes, acaba que acontece, às vezes eu tô com outro motivo, aí aparece uma coisa e eu falo assim, cara, mas isso não é só isso, a minha sensação, né? Aí eu pergunto, aí depois quando eu falo assim, gente, mas eu acho que eu tinha que ter saído para fazer o digging em outro, porque aí a gente sai da onda, aí às vezes dá uma confusão assim, né? é, Mas a energia tá tão alta que você vai fazendo, vai indo. mas você pode, às vezes acontece mesmo, de você estar num processo, porque o digging te levou para uma direção, e aí quando você adentra o sistema da pessoa, começa a aparecer que tinha mais informação que a pessoa não revelou. Isso acontece muito, principalmente assim, quando a pessoa não tem ainda intimidade. Mas ainda tendo, as pessoas que são muito controladoras, elas costumam a demorar a guardar, a esconder as coisas aonde elas estão mais amarradas. Então, é importante você fazer esse mergulho, entendendo que no determinado momento pode ser que você precise fazer um digging. E tudo bem, você já está lá, mas a pessoa nem sabe o que você está fazendo. Então, você continua dali mesmo. E se você fizer isso, o que acontece? Mas e se der certo para você fazer isso? Como é que você se sente? Você pode, dali, arranjar um gancho e fazer uma limpeza. Agora, por que ela faz com que a gente teste muitas vezes? O teste, ele não é para você, porque você vai acessar a informação a partir da fonte. O teste é para a pessoa. O teste é para a pessoa se conscientizar que algo está sendo trabalhado nela, que o corpo dela está respondendo sim para aquelas coisas que ela imaginava que não estavam. Porque normalmente, quando você já está habituado a estar na fonte, entra para atendimento já em teta, você já entra, na fala da pessoa você já sabe qual é a crença. Só que você vai fazer o digging para ela ver aonde é que ela chega, você vai fazer o teste para ela ver que aquilo está no sistema dela de fato. Então, é um processo de reconhecimento e confirmação para a gente, mas principalmente para o cliente, que vai começar a trazer para a razão e perceber, nossa, caramba, não é possível que eu estou fazendo isso comigo. Eu estou fazendo isso. A pessoa vai caindo em si e isso vai permitindo que aquele sim que ela vai te dar seja mais autêntico. Porque ela se deu conta que ela está no processo de autossabotagem. Essa terapia é uma terapia breve. As pessoas às vezes levam 30 anos para descobrir que estava fazendo um processo de autossabotagem para poder ser amado pela mãe e pelo pai. A gente revela isso no primeiro dia, no primeiro minuto. A pessoa fala assim, olha, você estava aí porque... Não é? A pessoa fica assim, oi? Hã? Não. Então, para você poder consolidar um pouco essa razão para ela, você vai fazer o procedimento. Né? Então, se você vê que é uma crença raiz muito forte, assim, de repente vale a pena dar uma saída lá da fonte. Vamos fazer esse digging de novo. Espera aí, vamos olhar isso melhor. Porque daí você pode encontrar outras coisas por trás disso. Tá? Vivi, pergunta também. Hoje eu e Bárbara trocamos, né? Vou falar de mim, tá, Bárbara Moura? O que nós fizemos? Eu peguei aquela lista da quarta-feira e pedi para que ela fizesse o teste comigo de cada uma das afirmações. Aham. E aí fomos resolver as crenças que precisavam ser resolvidas. Aconteceu exatamente o que a Carla falou. Bárbara tá lá, eu tô super na luz, daqui a pouco ela começa a me perguntar, não consegui nem responder. Eu falei, calma aí, que eu tô tão na luz que eu não consigo falar. Eu tenho que sair. Ela começou a perguntar. E fez o dig e tal. E aí a gente fez todo um trabalho. Ela disse, né, Bárbara, que ela resolveu fazer o digging porque ela não viu sair. Quando ela fez o comando para que a criança fosse removida, a criança não foi removida. Então ela resolveu fazer o digging para entender o que estava por trás, né? Uhum. E a gente encontrou alguma coisa, fez novamente e quando a gente fez o teste, não saiu. Então, assim, você estava dizendo essa questão, né, de que a gente vai acessar a fonte, vai ser feita a remoção e tal, e que o teste é mais para a pessoa.
E aí eu fiquei com essa dúvida porque a gente refez, né, novamente Uhum. o teste para entender se a crença tinha sido alterada ou não, e ela não tinha sido. Pode ser então que seja algo mais profundo ainda, né? Foi a Pode conclusão que eu ser, cheguei, que nós é chegamos. provável que vocês tenham chegado numa crença, mas não na crença raiz. Ainda tem algo lá embaixo enganchado, que ainda não apareceu. Mas às vezes, Trabalharemos como semana é que vem. camadinha mesmo, você vai tirando e isso vai. Às vezes, no meio da noite, você vai ter um negócio, uma treca. Calma, não faz isso pra ela que ela ficar nervosa. Calma, bebê. Eu ia falar isso, mas não fala isso. Eu espero que tenha logo uma treva na noite, que eu quero resolver o negócio, que eu quero ficar com isso, Presta nada. atenção. Sai. Ela tem 4 níveis, foi removida de 2 níveis e ficaram em 2. Então, assim, já foi alguma coisa. É. Temos um Aí tem grande que avanço. entender para que Então, serve elas ficarem lá ainda. fique registrada isso. Então, todo esse processo que a gente vive, ele começa a ser um pouco autônomo. Depois que você entra nesse caminho de estar fazendo o Theta Healing com muita frequência, às vezes você está atendendo o cliente e pode acontecer de você entrar na sua crença raiz. E aí como é que você faz, né? Porque aí, às vezes a crença raiz ela é tão forte que ela vai te fazer chorar, que nem o teu cliente chora, né? Ela vai fazer você tipo, me dei conta, ai meu Deus, eu tenho isso também. Você vai sentir isso muito forte. Aí o que você pode fazer? Você pode comandar a remoção da pessoa e a remoção em você, se você conseguir. Se você não conseguir, você pode pedir para ela um minutinho para você poder organizar o sistema dela e o seu. Na verdade, você não vai dizer que você está organizando o seu sistema, você está organizando o dela. Aí você vai voltar, você vai se conectar com o seu corpo, vai inspirar, vai entrar na terra, vai subir, vai comandar a remoção do seu sistema. Ok. Organizou você, começa a organizar a pessoa. Porque pode acontecer da crença pular no meio do caminho, tá? E é bem comum, depois que você está trabalhando com bastante frequência, você ter crenças pulando assim, no meio do seu expediente, do seu dia, assim. Tá andando pelo corredor, de repente... começa a chorar. O que é que você está chorando, sua louca? Né? E você está chorando porque você acabou de entender. Caiu uma ficha, uma crença pulou e aquilo é doído. Às vezes é doído. E aí você vai chorar e vai tirar, já comanda, já entra na fonte, já libera, já cancela, já resolve, já faz todo o processo ali para você poder se liberar, já que ela está disponível para você. Então, esse é um trabalho de autoconhecimento, de fato. A gente está sempre se conhecendo. Sempre. Vivi, Diga. eu queria deixar aqui publicamente um elogio para a Bárbara, porque nós fizemos uma sessão na semana passada, se não me engano, e eu disse não. Vários nãos, muitos nãos. E foi a primeira vez que eu acho que isso tinha acontecido, sabe? Tanto com ela quanto comigo. Uhum. E a experiência, para mim, foi muito forte, porque eu acho que foi a experiência mais próxima de alguém que incorpora alguma coisa, porque eu queria dizer o sim, mas o meu sistema respondia o não, e a Bárbara foi, assim, muito guerreira, porque acho que ela fez exatamente isso. Acho que ela saiu, foi lá, se enxagou, não sei o que, voltou. Foi lá, saiu, se enxagou de novo, voltou. E foi muita emoção, assim, foi muito forte mesmo tudo o que a gente passou. E eu queria, assim, publicamente dizer que ela está uma Theta Healing mega super ultra top, porque ela se deparou com umas coisas bem, bem punks, entendeu? Só registro. Ela aprendeu direitinho e ela está exercitando. É isso que eu falo para vocês, gente. Esse trabalho é um trabalho que qualquer pessoa pode aprender. Você pode ser melhor, aprender melhor, se você praticar. Se você se determinar e praticar isso diariamente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai entender que ferramenta é essa, qual é o poder que ela tem. É uma ferramenta transformadora mesmo.
Eu já vi muitas coisas acontecerem, já observei muitas curas acontecerem, mas você precisa querer. Então é isso, o seu íntimo, a sua consciência falava assim, eu quero me libertar disso. Mas algo na sua alma não queria. Estava conectada com a dor por algum motivo, por um serviço que ela estava te prestando. Isso às vezes acontece. Tinha ressentimento, né? Ela estava, na verdade, removendo ressentimentos a várias pessoas e tal. E era incrível, porque assim, eu tinha absoluta certeza que eu queria remover todos. E quando chegava em determinada pessoa, não. Eu acho que era isso, eu nem me lembro, porque foi tão forte, foi tão... que... E aí, quando a Juliana estava falando, era a pergunta que eu ia fazer. Mas ela não se emocionou, porque quando bate aquela emoção que você só consegue... Cara, você transborda por todos os poros, né? É muito... Então, assim, quando você tira uma crença raiz intensa, é muito forte mesmo, assim. É quase eu tive que me abaixar, para você ter noção, não consegui ficar em pé. É quase uma luta corporal, né? Porque ela está na sua estrutura te sustentando. As crenças raízes te sustentam. Então, é quase uma luta corporal mesmo, deixar aquilo sair do seu sistema e você saber que é possível você continuar e se sentir segura mesmo sem aquela estrutura que te sustentava. Deixa eu só complementar uma coisa rapidinha. Essa questão de nós estarmos na internet, a importância de a gente dar o comando, né? De o criador para estar com a gente, os anjos da guarda. E o que aconteceu? A Carla saiu do meu campo de visão. E eu não sabia o que estava acontecendo. A gente está na internet. Eu falei, e agora? E aí eu falei, gente, criador, me ajuda, claro, né? Mais do que nunca, os espíritos, os anjos da guarda, os mentores e tudo. Porque com essa questão, uma coisa é a cliente estar na sua frente, outra coisa a pessoa está na internet. O que você faz na situação? E é o que você falou, cai na internet, a pessoa começa a passar mal e tal. Você conseguir manter o seu equilíbrio emocional e o do cliente, realmente você tem que estar muito conectado também. Realmente. Exatamente. Muito conectado. Se afastar de si mesmo, entender que você ali é uma ferramenta e que quem está no comando é a fonte. E a fonte sabe exatamente o que fazer. Então, você não tem por que ficar nervoso. Você só tem que ficar receptivo para poder observar através da fonte. Porque você vai saber exatamente o que é necessário fazer, porque a fonte sempre sabe, não é você. É muito boa essa ideia, né, de tirar do seu sistema, do seu ego, esse processo. Porque o nosso ego, ele nos atrapalha de um jeito, gente. Ele nos limita de um jeito. Então, quando você entende que isso não é seu, não é você quem está fazendo, que você é um veículo daquela observação somente, não é você quem vai dar as respostas. Você só tem que estar atento, disponível para receber as informações necessárias para auxiliar a pessoa. Então, a internet, ela te conecta, mas fisicamente você não está com a pessoa. Mas quando você está na fonte, você está com todo mundo. É como se você tivesse ali uma maneira de puxar a pessoa para uma sala só com você fisicamente e ali vocês estão juntos. E a fonte. Então, qualquer pessoa do mundo você pode conectar a partir desse espaço. Não existe distanciamento, não existe nenhum impedimento. A pessoa pode estar num bunker e você vai conseguir acessar ela através da fonte. Porque a informação toda dela está lá. Todos os registros, tudo dela está lá. Então, a memória RAM dela está lá. Né? Então, você consegue acessar todo o campo estruturante dessa pessoa, aonde quer que ela esteja, mesmo que você não esteja vendo. Eu já fiz Theta Healing sem imagem, por causa dessas questões de não preparar o ambiente antes. No meio da sessão, eu só ouvi a voz da pessoa. Eu falei, não, tudo bem, eu estou vendo pela fonte. A fonte é que está me mostrando. Esqueci a imagem e continuei atendendo. E deu muito certo. Daqui a pouco a tela voltou, claro, né? Isso aqui é empoderamento, hein? Mas quem está com a fonte não está sozinho. Então, verdade. Você não está sozinho. Em nenhuma circunstância. Então, nada que possa acontecer no seu setting terapêutico
pode interferir em você absolutamente nada. A pessoa pode ter, por exemplo, uma ideia de exorcismo na sua frente. Eu já atendi cliente que exorcizou, que acreditava que estava possuído. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar com medo? Não. Assim, ok, estou na fonte, a fonte é que sabe. Fui conduzindo, a pessoa voltou ao normal, gente. A pessoa voltou ao normal, a pessoa tinha suado, porque a força que a pessoa fez para tentar se conter foi assim, foi uma sessão de 2 horas. Quando terminou, parecia que a pessoa tinha tomado uma chuveirada. Porque às vezes a gente acredita que a gente é dominado por algo de fato. E a gente dá força para isso, gente. E se isso é uma crença que veio lá de trás, sei lá, você pode aceitar. Se é uma maldição, você pode aceitar. Você pode se sentir menos merecedor e se conectar com uma maldição lá que aconteceu lá no seu antepassado, quando as pessoas eram extremamente religiosas, católicas e lançavam maldições, não sei o quê. Você pode se conectar. Então, as ideias que a gente tem sobre quem nós somos, que a gente foi recebendo ao longo da história, é que nos compõem. Você vai querer observar essas histórias, essas ideias. Quais são as ideias que estão ancorando a dor naquela pessoa? E você vai trabalhar para que aquilo consiga sair dali. Mas vai depender da pessoa, tá? Depende da pessoa querer. Então, a gente vai sempre entrar pelo coronário. Como a gente está falando muitas vezes das emoções, o lugar que eu gosto de ir é entrar no coração. Porque daí eu já vejo como é que a pessoa está se sentindo. E ela orienta que a gente faça isso. Vocês receberam isso na página da última página da apresentação da aula passada. Então, entra no coração, se conecta com esse coração, observa e sente, observa e sente, observa e sente e ouve. Uma vez eu ouvi um grito. Aí, gente, acho que eu estou ouvindo uma interferência de conexão. Aí eu fui chegando mais perto do coração e eu ouvi um grito. E aí eu não sabia. Falei, gente, estou ouvindo um grito. Falei assim, vou trazer para a pessoa. Falei assim, eu estou ouvindo um grito dentro do seu coração. Você tem vontade de gritar? Você tem vontade de gritar? O que você está prendendo no seu coração? Aí a pessoa me falou assim, nossa, eu tenho vontade de gritar, de gritar a minha verdade para o mundo. E eu estava ouvindo o grito. Aí, assim, era uma leitura rápida, era um exercício, era uma leitura rápida. E aí eu perguntei, criador, o que eu trago para essa pessoa? E aí eu recebi que essa pessoa devia aprender a cantar. Que ela devia começar a cantar e liberar esse grito através de canto. E aí eu trouxe essa informação. E ela falou assim, nossa, eu estou procurando um curso de canto para mim. Então, a gente não sabe do que se trata. A história é a história da pessoa. Então, não fica criticando muito o que você recebe, não. Traz logo para a pessoa a informação. Se você não sabe do que se trata, traz para ela. Olha, eu estou vendo uma situação assim assado. Você tem alguma memória relacionada a isso? Eu atendi uma cliente que sofreu abuso sexual na infância, que sabia que tinha sofrido, mas que não revelava. Eu fiz vários atendimentos e ela não falava sobre esse assunto. Até que quando eu entrei no sistema para fazer a leitura, eu vi. Aí eu falei assim, olha, eu vou pedir licença para você, para te revelar algo que talvez você não queira saber. Mas você sofreu abuso na infância. Gente, a pessoa se desmontou inteira. E aí eu consegui trabalhar a crença original que estava impedindo a pessoa de entrar na conexão com a própria vida, com o respeito a si mesma, com o amor próprio. Então, não fica também cerceando demais ou achando, será que isso é verdade? Isso é coisa da minha cabeça. Sai dessa. Você está na fonte e entrou no sistema.
Fala. Mas a gente tem, eu sei que a gente precisa, né, destravar isso, mas é porque a gente tem isso aí meio que, né? Qual o sentido que faz para mim? Eu fui fazer uma leitura intuitiva de futuro da Bárbara, né? E aí ela falou assim, não, faz. Na semana seguinte que a gente tinha refeito o curso, eu falei, você está me explorando, só porque eu fiz com a Ju. E aí comecei a ver, falei, Bárbara, estou vendo um negócio assim, assim. E para mim não fazia zero sentido. Falei assim, aí ela, não, já sei o que eu quero saber, que não sei o que lá. E aí eu aqui com cara de boba, entendeu? Achando que não tinha que falar sobre aquilo, achando estranho aquilo. Porque não fazia sentido para mim o negócio, mas era assim, não devia estar assim. Não, Dulce, mas eu já sei o que é. Eu realmente falei, cara, para mim... Não faz sentido para você. Então, É, porque não é o seu conjunto de ideias. Você está exatamente. E eu não sabia... ideias do outro. Ela sabia o que ela esperava da leitura, entendeu? Porque ela queria saber em relação a uma coisa específica. Mas eu não sabia o que era. E aí eu falei, Bárbara, eu estou vendo isso assim. Mas não está assim, porque na minha lógica deveria estar de uma forma. Estava de outra. Ela falou, não, Dulce, mas é assim mesmo. Eu falei, tá bom, então, beleza. Resolvida a questão, entendeu? E é eu isso. Hoje li, quando a Havaiana fala isso, né? Ela falou que a gente não tem que... Não é seu, não critica. Não é seu, é do outro. Então não fica tentando adivinhar. Não lê pela sua ótica, né? Eu atendi um cliente que tinha vários relacionamentos. E, ok, né? Quem sou eu, gente, para dizer o que é bom para a pessoa? Cada pessoa vê o mundo e o amor de forma diferente, né? A pessoa sofrer, mas e aí? É parte da história dela. E você vai fazer o quê? Vai dizer que ela é certa, que é errada, que é melhor ela fazer? Não, ela é que tem que chegar à escolha. Você só traz para ela. Olha, nesse caminho, nessas condições, eu estou vendo isso. Nesse caminho, nessas condições, eu estou vendo aquilo. É a pessoa que vai fazer as análises do que ela está vivendo. Você é apenas um veículo dessa observação. Não é seu. Entregue tudo que você vê e sente. Então, vamos ver se eu passei por tudo. Vou compartilhar essa imagem com vocês que está bem bonita. Então, estão enxergando? Você vai adentrar por cima, pelo alto. Eu acho bem legal essa visão dessa malha. Quando eu comecei a fazer o mergulho da leitura, eu comecei a ver essa malha. E depois, estudando, você vê que essa malha está representada em vários estudos sobre o primeiro corpo, o corpo físico, mais colado com a nossa estrutura de alma. Tá? Então, quando você entrar, você vai entender que o que você está sentindo e pensando não é seu, é da pessoa. Então, entrega o que você achar que a pessoa está preparada, o que você vê de muito crítico, como, por exemplo, esse caso do abuso, você questiona lá, posso entregar isso? Entrega, ok, vou entregar. Então, dá licença que eu vou te trazer uma informação. Cara, e a pessoa depois falou da história, mas ela até aquele momento, talvez ela tivesse recalcado tanto que ela realmente não se lembrasse. Eu falei assim, mas por que eu nunca falei isso para você? Eu falei assim, porque aí é que está a sua crença raiz. No fundo, a sua consciência quer manter tudo como está, que é a maneira como ela funciona. Desconstruir o funcionamento de uma vida é duro, às vezes é difícil. Tem que ter coragem. Então, você é capaz de aprender absolutamente tudo. Então, não se coloque caraminholas. Você vai começar a experienciar a leitura com toda a coragem, porque você não está fazendo sozinho. Você não está sozinho, ok? É importante você ter uma conexão com algo maior do que você, entender que essa fonte, ela é uma origem, né? E ela ali tem todo o histórico de tudo que existe no mundo manifestado e no mundo onde não está manifestado, na matéria como a gente conhece. Então, esse conhecimento, ele é infinito. E você, quando entra nele, você está conectada a esse conhecimento infinito. Então, você pode acessar tudo aquilo que é necessário para auxiliar a pessoa que está à sua frente. Procura manter o seu cliente em silêncio depois que você fez a entrevista.
de que você começou o processo de conexão. Tem pessoas que querem falar no meio da meditação. E aí você precisa explicar para ela que ela precisa agora relaxar, se manter em silêncio, para poder ser conduzida e permitir a remoção dessa crença. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entrar nesse processo. Mas quando você começar e entrar na fonte e pedir permissão para acessar o sistema dela, desde a fonte, ela automaticamente vai entrar em teta, tá? Observa todo o campo, não se permita pular nenhuma parte. Agora, se você vê a luz logo que você entrou falhar, já vê que tem alguma coisa ali. Fica um pouco mais ali observando com bastante atenção. Então, esse estado de consciência teta, você rapidamente vai acessar ele. Porque você está entendendo que você está na fonte, tá? Se você tiver dificuldade de enxergar, use a imaginação. A sua mente não sabe distinguir o que é imaginação e o que é verdade. Use a sua imaginação. Não fica pensando, mas o pessoal fica falando que vê tudo com detalhe, vê as cores, vê não sei o que, eu não estou vendo. Não importa. Não importa. Isso é o ego. Fala assim, eu estou na fonte, a fonte vai me mostrar o que é preciso que eu veja para auxiliar essa pessoa. Observe todo o contexto da pessoa, tá? Exercita o comando em silêncio, gente. Decora esse comando e fala ele dentro da sua mente. Vai chegar um momento que você vai escutar você falando dentro da sua mente. É como se você estivesse na sala da criação mesmo, ouvindo em todas as direções, porque a audição intuitiva, ela parece surround, né? Vem para frente, vem para trás, você ouve em todas as direções e você vai ouvir a sua própria voz fazendo esse comando. Então começa a treinar isso para que isso seja fácil para você. Não inventa muita palavra no início, não. Porque às vezes a gente começa a colocar uns pedaços. Eu sou dona de fazer pedaços novos. Adoro. Mas faz o basiquinho para você poder ser bem, dar uma diretriz bem clara. A fonte, ela precisa de uma diretriz clara. Use os termos do seu cliente. Quando você fala o mostre-me, você diz que isso está concretizado, está pronto, tem algo material para você ver. A sua mente já vai navegar nessa ideia. Por isso que o mostre-me é bem legal de usar, apesar que ela não usa muito não no livro. Eu acho o mostre-me bem bom. Entendendo que você não está distante de ninguém a partir da fonte, não está. Todo o seu sistema se conecta, é como se fosse... Como é que eu vou explicar? Um átomo que consegue migrar do seu sistema para o outro sem perceber distância alguma. A distância é algo que a gente formulou dentro da nossa estrutura. São algumas leis, né? De tempo, distância. São leis que a gente tem formuladas na física. Mas quando você está lá, você não está. Quando você está lá fora. Quando você está lá fora, lá na fonte, você não está sob nenhuma regência de lei. Então, o que você entender que está acontecendo, está. Se você visualizar a pessoa sentada à sua frente, ela está sentada à sua frente. Eu visualizo a pessoa sentada à minha frente. Eu vou olhando a pessoa como se ela estivesse aqui. Eu posso tocar nela. E você vai ver que quanto mais isso for verdade para você, quanto mais você exercitar essa ideia como verdade, mais a pessoa vai responder com a sensibilidade dela, da sua presença lá. Da sua presença e a presença da fonte. Se você começar a ter dúvida das coisas, se você começar a duvidar que você está realmente na fonte ou que a fonte realmente te responde, se enxágua, desce na terra, sobe de novo, faz o passo a passo do seu tempo, entra na fonte e comanda. É comandado ao Criador de tudo que é, que todas as dúvidas sejam agora removidas. E que possa ser trazido a mim a capacidade de sentir, ver e ouvir a partir da fonte, crer na existência dessa fonte. E você vai se conectar com isso. Porque quando você se permite crer em algo, você sustenta isso a partir da sua própria estrutura.
você crê que você tem a capacidade de se conectar com a fonte, te dá poder de se conectar com a fonte, entende? Então, você primeiro precisa crer que você pode fazer isso, que é possível para você. Se não for, instala isso. Vamos instalar. Vocês permitem que seja instalado no sistema de vocês o sentimento de que é possível para vocês se conectarem com a fonte, ouvi-la, senti-la e observar através dela as curas? Sim. Então, quando você faz uma observação, pode ser que quando você der um comando como esse, a energia entre e rebata. Às vezes acontece de você ver a energia descendo com uma velocidade assim que você fala assim, cara, que legal, vai entrar. E aí faz assim, espirra. Espirra porque ainda tem alguma coisa ali no sistema da pessoa dizendo que ela não pode aceitar aquele comando. E aí é legal fazer um digging, tá? Sempre que você perceber que você não está conseguindo, que você teve dificuldade, que você fez o atendimento, mas não fluiu da forma como você imaginava, faça um digging. Você tem o grupo de trocas para você viabilizar esses estudos mais profundos dos seus impedimentos. No trabalho que a gente faz no curso, a gente faz vários downloads para vocês, várias aberturas, limpeza de algumas crenças básicas, mas algumas estão estruturadas em ideias mais profundas. Então, é preciso fazer um digging mais profundo, conectar, entender aonde é que está, por quê, para que serve, para que serve deixar de se conectar com a fonte. Às vezes a gente tem tanto medo da morte que a ideia de que você só pode se conectar com Deus depois que você morre fica assombrando a gente. E aí a gente prefere nem se conectar para não correr o risco de morrer, porque a mente entende dessa forma, é literal. Então, depois dá uma testada, assim, se você acha que pode continuar vivo se conectando com a fonte, anota aí, porque eu vi espirrar. Quando você sofre um acidente ou tem uma experiência traumática, né? Por exemplo, eu tive um assalto muito interessante, essa história eu vou compartilhar. Eu tive um assalto ano passado, depois de um evento chamado... Não foi ano passado não, acho que foi ano retrasado. Foi retrasado. Retrasado, né? Millionaire Mind. E aí a gente fez, eu e minha filha ganhamos de presente, acabamos indo. E era um trabalho bem interessante, muito bom, de alguns americanos e tal, para você se conectar com a sua capacidade de abundância, de ter dinheiro e tal. E eles fizeram alguns exercícios, mas faltava um Theta Healing na equipe, né? Eles fizeram alguns exercícios e as pessoas ficaram no meio do caminho com aquela crença que deu uma saída, mas não saiu completamente, né? Mas a gente estava muito mobilizado pelos exercícios. Eu não me dei conta do que estava acontecendo comigo, e não estava acontecendo só comigo. Estava eu, minha filha e uma irmã minha. Nós três tivemos um mal-estar, voltando. Um mal-estar no estômago, alguma coisa assim. Muito forte. Mas, assim, não, a gente deve ter comido alguma coisa lá. Não se deu conta que o que a gente tinha vivido era a remoção parcial de uma crença limitante com relação à abundância. E aí, quando nós saímos do metrô, eu e minha filha tivemos dúvida de entrar numa rua, mas nós entramos mesmo assim. Porque a gente vinha falando, a gente sentiu um mal-estar e continuou entrando. E aí a gente foi assaltada ali naquela rua, né? Levaram os nossos celulares e tal. E estava com uma faca grande na minha barriga e tal. Mas eu consigo manter a calma e eu fiquei bem calma. A minha filha saiu correndo e eu fiquei apavorada do cara e corri atrás dela.
porque ele estava chapado. E aí eu comecei a acalmar o cara. Instalei amor incondicional, fui falando algumas coisas para ele. Não, fica calmo. Ela tá com medo. Aí daqui a pouco ela volta correndo, gritando, porque ela viu que eu não tinha ido com ela. Ela gritava sem parar. O corpo dela tremia inteiro. E eu falei para ela, fica calma, minha filha, respira. Fui acalmando ela para ele não ficar nervoso. E acabou que ele foi embora só com o meu celular. O dela estava na bolsa e ele não levou. Quando terminou, a gente tremia mais do que vara verde, as duas. E a gente mal conseguia andar. Quando a gente conseguiu ir na direção de um táxi, vinha mais um grupo de pivetes. Devia ter uns 12. Eu me joguei no meio da rua, atravessei no meio dos carros para poder fugir desse grupo e a gente entrou dentro de um táxi. Ok. O que nós fazemos normalmente? Passa por um negócio desse, volta para casa, chora, 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 toma banho, toma um chazinho e vai dormir, não é isso? Aí eu falei assim, cara, a gente não vai ficar com esse medo, porque o curso tinha mais dias, a gente ia ter que fazer esse trajeto mais vezes, não tinha opção. Aí eu falei assim, vamos trabalhar. Fomos as duas para o consultório e nós removemos o trauma, removemos o choque trauma, removemos todos os registros relacionados ao excesso da adrenalina, ao medo de andar no centro do Rio de Janeiro, a ideia de que se a gente trabalhasse na nossa abundância, a gente teria que perder tudo. E aí a gente foi descobrindo várias crenças que vieram a partir do exercício que foi feito lá e que tinham ficado mal arrumadas. Então, sempre que você terminar um trabalho, você pede para faça uma leitura. Você não precisa comandar e pedir permissão para a pessoa para fazer uma leitura. Faça você uma leitura. Para finalizar, fez uma limpeza de crença, faz uma leitura. Observa como é que você vê a pessoa. Se você sentir que ela não ficou bem, pede para remover essa dor, essa desestrutura e que ela possa receber agora o amor incondicional. Enche ela de amor incondicional novamente. Tá? Se você não tiver tempo, não puder, tiver algum impedimento de voltar a fazer um digging, senão você vai fazer uma sessão de 3, 4 horas. Tem casos que as coisas são longas mesmo. Então, sempre peça para sempre comande uma leitura final. Uma leitura intuitiva final para você observar se aquela pessoa ficou bem, desde aquele processo ali que você realizou. E comanda um banho de luz. O que você está fazendo? Você está ensinando a pessoa a se conectar com esses novos receptores que você trouxe através dos sentimentos, se conectar com essa leveza que é sair de um trauma, perceber que as células agora já podem ficar livres da adrenalina, por exemplo. Quando você pega um choque trauma imediato. Eu recebi uma cliente que tinha acabado de receber o resultado positivo de um câncer de mama. Quando ela tinha recebido no meio do caminho da sessão. Então, quando ela chegou, ela estava em choque. Eu levei ela para o consultório e fiz toda a limpeza desse choque, desse trauma. Ensinei para as células dela que elas podiam se sentir seguras a partir dali, que mesmo tendo essa informação, elas iam ter condições de fazer o sistema funcionar bem, em harmonia. E assim, ela ficou calma, ela saiu como se não tivesse acontecido nada de muito grave no cotidiano dela. Então, lembra que você está lidando com as emoções da pessoa, tá? E que é preciso deixar a pessoa bem, melhor do que entrou no seu consultório. As nossas células se falam o tempo todo. Então, a comunicação ela vai se dar. O dia que você for fazer um atendimento pessoal, presencial, você vai ver que rapidamente, quando você entrar em teta, a pessoa entra mais rápido ainda. Quando você toca ela. A gente aprende através das células. A fisiologia da gente responde a esses aprendizados. Então, saiba que quando você está aprendendo tudo isso, se você tem um parceiro e você tem relacionamento sexual com ele, ele também está aprendendo. Sempre que você entrar no campo da pessoa, se certifique que você está em harmonia, que seus pensamentos estão coerentes e que você crê que você é capaz de fazer essa leitura.
Entre, livre de todo tipo de preocupação. Lembre-se que você precisa entrar no templo dessa pessoa com muito amor e muito certo do que você está fazendo e que você está acompanhado da fonte. A luz que a gente vai vendo se espalhar é um pouco parecida com essa que eu trouxe nessa figura para vocês. Tá? Fale com o corpo. Pergunte para o corpo. Entrou no corpo, viu algo estranho, pergunta. O que é isso? O que isso está fazendo aí? Para que está servindo isso? Pergunta. Comanda ao Criador que o órgão te responda, que o que te causou estranheza te responda. Observa se tem alguma estrutura além do que você está vendo ali. Pergunta para que serve a estrutura. Qual o objetivo dela estar aí? Quando você entra no corpo de um cliente para fazer uma leitura, você entra pelo chakra cardíaco. Você precisa perceber que às vezes a pessoa não está acostumada a obter amor, a receber amor. Isso pode fazer com que ela fique conectada com você de uma forma romântica. Se você perceber que ela está nesse estado de consciência, você precisa lembrar ela que isso tudo advém do processo do contato com a fonte do amor incondicional. E que é momentâneo. Às vezes ela pode achar que está apaixonada por você. Ou criar uma conexão de interdependência. Ir lá para obter somente as endorfinas que o processo de conexão com a fonte trazem. E não porque de fato deseja se liberar de alguma crença. Então você precisa certificar de que a pessoa está ali nesse processo desejando o atendimento para o benefício dela mesma, ou se ela quer somente manter essa conexão com você. Se você sentir, você pode trazer isso para ela, até para ela pensar se ela não desejaria de fato obter uma cura, ao invés de só se conectar com você. Ok? Isso eu enfrentei, a letra D. Quando a gente começa a atender com muita frequência na onda teta, você fica com a impressão de que você está tendo ciclos de sono. E você pode ficar um pouco sonada. E com a sensação de que você quer deitar e dormir. E o seu corpo pode ficar acostumado a ficar nesse estado e querer realmente não fazer nenhum movimento, entrar num processo de recolhimento. Então, toda vez que você tiver uma agenda cheia e tiver a certeza que você vai ficar muito tempo em onda teta, procura fazer um exercício e procura a cada cliente enxaguar sua consciência para você não manter nenhum resquícios. O enxágue, né, que ela sugere. Ou você enxágua na fonte, toma aquele banho lá antes de descer para o seu corpo, ou você desce para o seu corpo e enxágua na terra. O enxágue, ele vai sempre liberar você, zerar você, além do corte, porque você pode guardar alguma memória da pessoa, alguma dor que estava registrada no campo de memória dela, tá? Lembre-se que você, como Theta Healing, tem uma responsabilidade a mais, porque você já sabe como entrar em onda teta. A onda teta é criadora. A onda teta cria a partir do que você comanda. E os nossos pensamentos são comandos. Então, vigie seus pensamentos. Toda vez que você vê que entrou numa onda difícil, num pensamento negativo, cancela. Cancela. Vê isso sendo cancelado, pulverizado, virar cinza. Toda vez que você cair em pensamentos negativos, entre um atendimento e outro, ou no seu cotidiano, quando você tem uma agenda muito pesada e que você passou muitas horas na onda teta, cancele os pensamentos negativos. E palavras negativas nem diga. Tá? Que a gente vai começando a dar corpo para o pensamento. Você agora está na versão co-criador. A gente já falou, ética, beleza. Se tiver dúvidas, medos e descrenças, trabalhe
trabalhe em si mesma. Todo esse processo do primeiro livro é um trabalho que você deve fazer em si mesmo. Tudo que você lê lá, teste no seu sistema. Examine no seu sistema. Experiencie no seu sistema. Tudo que ela fala, todas as crenças que ela acha, pesquisa se você tem nos casos que ela descreve. Pesquisa se você está carregando. Se você tiver dúvida, se enxágua, volta, entra na fonte e comanda para você se sentir seguro durante o processo da observação, da cura dos pacientes que você está recebendo. Que você se sinta capaz. Não estamos sozinhos. Vai para a fonte. Bonitinha essa imagem, né? Passando pelos 7 planos da existência, olha lá. Tudo coloridinho. Isso aqui a gente já fez na última. Gente, coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês. O laboratório, ele é fundamental para quem quer atender. Se você não se disponibilizar para fazer parte do laboratório, você vai ter dificuldade de fazer os atendimentos sociais. O ideal é que você tenha as dificuldades agora, com os seus amigos, que estão no mesmo processo que você. Para que quando você faça o atendimento, você possa levar o melhor durante o processo para a pessoa que você estiver atendendo. Tá? Então, se organize, disponibilize mais de 1 hora. Eu sei que muitos têm muitos afazeres, mas esse trabalho é um trabalho prático, é um trabalho vivencial. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ser você fazer atendimentos. As pessoas que estão se inscrevendo são pessoas que estão conectadas com momentos bem difíceis. Então, eu gostaria que vocês estivessem bem preparados. Ok. Nosso próximo trabalho, os 7 planos da existência. A gente vai falar dos 7 planos da existência e dos processos de cura possíveis através dos 7 planos da existência. Cada um dos planos te traz uma possibilidade de trabalho. E você pode fazer isso a partir da fonte. O criador, essa fonte, ela está acessível em qualquer lugar. Você não precisa ir para um lugar para poder acessar a fonte. Quando você entra na onda teta, faz aquele caminho que a Vaiana ensinou, você já está com o criador. Na verdade, você já se torna o criador. Você entra em comunhão com essa fonte. E os 7 planos da existência também estão lá. E estão em você também. Você faz parte do 7 plano da existência. Então, a gente se desloca, a gente faz essa imagem para facilitar a conexão da mente de vocês. A mente de vocês aprenderem esse caminho novamente. Mas, no fundo, vocês já sabem isso. Vocês já estão lá. Então, você, dentro desse processo, quando entra para fazer um atendimento pelos 7 planos da existência, você se torna os 7 planos da existência. Todos os recursos que estão lá vão estar no seu sistema e você vai poder observar chegando para a pessoa a partir do 7º plano da fonte criadora. Tá? Então, entenda isso, registre e a gente vai concretizar no próximo encontro. Hoje a gente não vai treinar. Hoje foi bastante teórico. Então, eu gostaria que vocês tivessem a atenção de marcar a disponibilidade de vocês para as trocas. Anotem todas as dificuldades que tiverem, me enviem com antecedência, porque eu posso incluir dentro de algum esclarecimento da próxima aula. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Vivi, o atendimento social continua no mesmo horário? Não, na verdade, quartas-feiras. eu estou organizando isso porque são pessoas que estão em plantões e a gente vai ter que criar um sistema de plantão. Ainda não está completamente fechado. E a ideia é que a gente tenha um grupo onde, de repente, uma pessoa fala: eu tenho disponibilidade agora para ser atendido. Tem alguém para me atender? Aí, se tiver, vocês vão falar que sim. E aí, Okay. Tá bom? Eu acho que vai ser dessa forma. Eu não disponibilizei ainda porque eu gostaria que vocês tivessem tido a experiência entre vocês já. Eu soube que só a Juliana teve, né? Dani não teve. Eu com a Daniela
ela hoje de manhã, mas eu tive a cirurgia. Mas acho que a Bárbara ficou de atender, não foi, não? Mas acho que ela Bárbara. não pôde. Teve Ah, imprevisto tá. também a Daniela, pessoal. E é E a importante. Tati vai ver a questão também da disponibilidade de outro horário. E aí eu tô tentando ver se eu boto a Tati para trocar com a Dulcimar. Por isso que eu falei Dulcimar, que eu estava aguardando o horário. Então, procurem se organizar. O grupo está disponível para vocês. Façam bonitinho lá o agendamento de vocês, tá? E troquem, experienciem. Aquelas crenças todas que a Juliana está testando lá, todo mundo tem que tirar, gente. Trabalha nisso, trabalha a beça, é muita coisa que tem ali. Se você viu que o teu sistema já está respondendo sim, cavuca. Cavuca esse negócio para tirar. Para você poder estar bem disponível para o seu processo, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos dormir na fonte? Limpar a casinha de vocês foi bom? Como foi a experiência? Eu vou linkar de novo, porque não deu tempo. Tinha muitos espaços, né? Você estava na observação, eu tirei vocês antes, porque senão a gente ia perder muito tempo. Minha casa é muito grande, vários cômodos. Juliana é muito engraçada. É que eu sou. Eu tenho ido dançando, né? Eu vou mesmo. Eu sei. Depois eu vou mostrar o meu desenho de como é que eu vou. Eu já devo. Vivi, A bailarina poderosa. Diga, Vivi, diga, eu tenho uma dúvida. diga. Quando você estava falando, começou a falar do espaço, que eu precisei me ausentar para pegar uma medicação. Não por acaso. Exato. Aí, o que acontece? Quando você falou da limpeza de lugares, objetos, a gente faz também todos os níveis, Sim. porque com a pessoa em todos os níveis, né? Sim, você faz em todos os níveis. Porque Tá. a gente falou, inclusive, muitas casas têm um histórico de construção, né? Sim. Às vezes são sonhos tão intensos que as pessoas realizam que é comum acontecer da pessoa ficar conectada com o espaço físico. Sim. E não se sentir, não permitir que outras pessoas usem ou vendam ou vivam nos espaços, né? Porque se conectaram aquilo como algo único, né? Especial. Então, é importante fazer e você pode encaminhar os espíritos errantes. Olha aí a interferência. Uhum. Você pode encaminhar os espíritos errantes, mesmo os que não estejam conectados com você, tá? Mesmo sem autorização das pessoas, tá? Mesmo sem autorização das pessoas, tá? Vivi, eu queria te contar uma curiosidade. Diga. A escritura da minha casa, eu nunca tinha reparado isso, fui reparar isso agora que eu fui fazer imposto de renda e tal. A primeira data de escritura dessa casa que eu moro, que eu comprei, é a data de aniversário da minha filha. É a data de aniversário da Joana. Olha, caraca. E a primeira dona da casa foi uma mulher e se chamava Carlinda. Olha. E tem uma curiosidade ainda, você ficou falando, eu fiquei pensando nisso a beça. Porque eu, quando vim ver essa região aqui, eu estava procurando terreno, não estava procurando casa. E aí a pessoa que me trouxe, que tinha comprado um terreno aqui perto e tal, e a gente subiu a minha rua, começou a subir minha rua, e essa casa estava com uma placa de venda, ela não era exatamente assim como ela é, a parte de trás não existia, eu fiz quando eu comprei e tal. Mas assim, foi uma coisa muito impressionante, porque eu entrei na rua, eu olhei a placa, aí eu falei assim, vamos ver essa casa. Aí a pessoa falou, você não quer terreno? Eu falei, não sei, mas eu quero ver essa casa. E eu entrei, e aí foi uma coisa muito impressionante, porque eu meti o pé no portão para dentro, e eu falei, essa casa vai ser minha. Eu não vi mais nada, eu não vi mais nenhum terreno, eu não vi mais nenhuma casa, e foi tudo meu. Eu sei que em menos de 2 semanas eu tinha dado entrada, já estava assinando contrato, já não sei o que, já não sei o que lá. E eu tenho uma coisa com essa casa, assim, que aí é aquela coisa, até a gente não ter informação, né? A gente acha que é outra coisa, se fosse uma energia que eu sinto de acolhimento muito grande.
E você falou da coisa da cama, né? De cuidar da cama. Eu fui lá seguir os seus ensinamentos, botei a cama virada para onde o sol nasce e tal, papapá. E quando eu deito aqui toda noite, é como se o mundo da casa me abraçasse, assim. E eu muito falo disso. Ai, Senhor Criador, obrigado por essa cama. Mas mais ainda por essa sensação de acolhimento profundo e completo que eu sinto. Então, assim, não sei se foi tudo muito favorecido ou se esse nível histórico aí é de pessoas que falou assim, não, tem que ser uma pessoa para vir para cá, assim, assim. E eles me cocriaram, sei lá, né? Mas eu achei É muito curioso, verdade. assim, esses detalhes da data de nascimento da Joana, o nome da primeira dona muito parecido com o meu. E mais essa sensação muito grande de que essa casa Sincronicidade era pura. minha. Sincronicidade pura, né? A gente não sabe por onde que a gente andou, né? Não, não lembra de tudo. Mas sempre tem um porquê, né? A sua chegada num ambiente sempre tem uma conexão. Ou você vai curar, ou ele está te esperando para te curar. Sempre tem algo assim dentro dessa história conectado com a casa, que a casa é uma extensão do nosso corpo. Então a gente tem que cuidar disso com esse olhar. E como a gente olha para todos os níveis do nosso sistema, a gente olha para todos os níveis da casa que a gente habita. Ok? Rapidinho, gostaria de contribuir com uma vivência também de troca com a Fátima. Das primeiras vezes que a gente começou a trocar, as minhas crenças começaram a pular de imagens da casa dos meus avós. E eu falei assim, gente, meus avós nem moram mais lá, nem são vivos e tal. E aí, tudo bem, eu resolvi as crenças, daqui a pouco eu falava assim, gente, e de novo vinha o sonho com a casa. Eu falei, ok, eu não vou tratar a crença, vou tratar o lugar agora. Aí eu tive que fazer a desfragmentação de alma do lugar, porque mesmo enviando tudo, eu tive que fazer a desfragmentação de alma lá. Eu estava muito conectada ao apartamento. É bem Como comum. está em inventário também, aí eu acho que misturou mais ainda, né, o processo. Bem comum a gente estar conectada com os espaços dessa maneira e às vezes não só com os espaços, como os ambientes profissionais que a gente frequenta. Então, se você teve uma conexão com algum lugar que você trabalhou, desfragmente a alma, entrega, agradece pela experiência e deixa fora do seu sistema, né? Não precisa carregar. Pode desfragmentar do lugar que trabalha ainda? Sim, tem que sair? pode desfragmentar. Tirar todos o mal-estar, tudo que for ruim, já desfragmenta que ajuda a liberar. Vai fazendo o trabalho de já não carregar nada, entendeu? Não deixa a mala cheia, não. Mala vazia. Ok, meninas? Então vamos nos conectar para descansar. Bora. A gente vai descer desde o coração, vai descendo as suas raízes bem profundas. Se conecte com essa energia vibrante da Terra. Deixe que essa energia vibrante se derrame nas suas estruturas. Alinhe os seus chakras suavemente, como flores que se abrem. Sinta o seu coração se abrindo. Vai erguendo até acessar a esfera luminosa no alto da sua cabeça. Se permita derramar ali dentro. Se erga para além do espaço físico onde você está. Vá conectando com a natureza no redor. Se afastando suavemente da atmosfera terrestre, avistando o sistema solar, o profundo e vazio universo, o luminoso e o cheio, o vazio e escuro. Aviste o sistema dos planos da existência, perpasse cada cor, sentindo o seu corpo sendo preenchido por cada um deles. Vá se erguendo até avistar a camada gelatinosa que contém todas as leis. Se conecte com o amor e suba adentrando o portal da fonte criadora de tudo que é. Ali dentro, abra a esfera e se permita misturar completamente, dê o comando.
É comandado ao Criador de tudo que é, que todos aqui presentes se beneficiem dessa conexão com a fonte, obtendo ensinamentos durante a noite, fortalecendo seu sistema imunológico, curando a sua alma durante o sono. É comandado que assim seja, grata. Está feito, mostra-me. Que os animaizinhos também recebam a cura dos seus corpos, das suas almas. Ok. Suavemente vá se reunindo na sua esfera de luz, navegando, descendo suavemente, perpassando a camada gelatinosa, os planos da existência, o vazio profundo do universo, o cheio luminoso, o infinito vazio, o sistema solar, o Sol central, a Terra. Aviste o seu corpo, adentre pelo alto, vá sentindo o prazer de se conectar profundamente com esse amor incondicional, a alegria, a satisfação, a plenitude. Sinta o seu coração se conectando novamente com a Terra. Suavemente volte pelas solas dos seus pés até o seu coração. Ok. Todas bem? Bons sonhos, então. Até o nosso próximo encontro. Trabalhem. Tragam dúvidas. Tá bem? Uma boa noite para todos. Boa noite, Vivi. Beijinho. Boa noite, gente. Boa noite.